Nós te amamos. Nós te amamos. Então agora, apóstolo Henrique, é contigo. Chega, me engasguei aqui. Graça e paz, igreja de oração. Igreja avivada, conquistador de almas. Seu galardão já chegou lá no trono de Deus. Suas orações já estão no altar do Senhor. Não só você, como eu, muita gente tem sido abençoado. Quer dizer para você a importância da igreja orar em unidade. Eu sei que muitos têm orado aí pelas madrugadas, têm encontrado muita gente pelas madrugadas orando. Mas eu quero dizer para vocês, aquela oração que vocês fizeram no hospital, todos os quartos ouviram e falaram para a enfermeira, por que eles pararam? Impactou toda aquela ala. Ele perguntou, para quem é? É um pastor que tem. E assim, você não sabe o efeito que tem o poder da oração. Dá um aplauso ao Senhor aí, mãe. Enquanto vocês oravam lá embaixo, eu chorava lá em cima. Mas não parem de orar, é orar sem cessar mesmo a nossa vida, né? E tive umas 2 semanas de muita luta. A 5ª sessão de quimioterapia foi terrível, os efeitos colaterais. Vai haver várias mudanças aí, né? Ela vai mudar o sistema. E vou fazer um outro... Esqueci o nome do trem. E aí ela vai fazer uma reavaliação, vai reduzir a dose e tal. Vai haver uma série de mudanças. Então, estamos aí na luta, mas crendo na vitória em nome de Jesus, amém? As orações de vocês muito me fortalecem, amém? Vamos meditar aqui brevemente, aqui, Colossenses 2,14. Vou estrear meu iPad aqui, já tem um mês que eu quero estrear o iPad e não consigo. Colossenses 2,14 no celular, na Bíblia, mente. Continue lendo a palavra. Que bom ver ali o pai da Mira. Hoje foi o batismo, né? Tem que depois pegar o certificado aí, né? Não aplauda o seu Pedro aí que se batizou hoje, gente. Esse agora é pernambucano renovado. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então nós vemos aqui que existem coisas na nossa vida a qual nós vamos passar, que não vamos ter às vezes as respostas de Deus, e a gente às vezes questiona por que isso está acontecendo. Será que Deus tem prazer nisso? Mas Deus está acima de todo ser humano. Ele é um Deus sábio, Ele sabe todas as coisas. Às vezes eu não sei por que está acontecendo comigo, você não sabe por que está acontecendo contigo, com a sua família, mas às vezes eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Então Deus tem me ensinado muito isso. Eu não entendo às vezes, mas sei que no final é o propósito dele na minha vida e na sua vida que está sendo cumprido, né? Então, esse plano de Jesus na cruz do Calvário, se todos entendessem, não precisava estar acontecendo o que está acontecendo na Rússia, massacrando a Ucrânia, uma ignorância aquilo ali. As pessoas brigam, matam outros por coisas que faz sentido. Porque se todo mundo entendesse a cruz do Calvário, todo mundo era capaz de perdoar, teria humildade no coração, tudo seria diferente. Mas o entendimento da cruz não veio ainda àqueles que têm a mente humana, né?
Eu sei que você entende porque você é humano, mas agora é espiritual também. Nascido de novo. Então, Deus, Ele não ia traçar um plano para Jesus, seu Filho único, né? Para ter derrota. Então, Jesus, Ele veio como Filho de Deus, como vencedor, para destruir o seu adversário, que é Satanás. E a grande vitória de Jesus é a cruz. Então, hoje nós estamos celebrando a vitória da cruz, através da ceia e, acima de tudo, da sua ressurreição. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Então, essa é a vitória da cruz, salvar a humanidade. E a humanidade ter esse entendimento. E a gente vê que quando Adão e Eva, eles pecaram, o mundo espiritual se moveu. O pecado atingiu toda a humanidade. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então, a gente vê que o último Adão, que é Jesus, fala em Coríntios, ele veio para fechar a porta do pecado. Segundo Adão veio para destruir o pecado e destruir o inimigo que venceu Adão. Então, quando olhamos para a cruz, nós vemos essa vitória de Jesus para nós, saber que a gente pode ter essa nova vida em Cristo, saber que a nossa dívida, o nosso pecado, ele está pago, ele está perdoado, como dizem, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? É só andar na luz, como na luz ele está. Então, nós temos esse entendimento, aonde toda a humanidade foi condenada através de Adão. Mas Jesus veio para salvar toda a humanidade. Para salvar você, sua casa, sua família, para trazer luz, entendimento, e você entender o que aconteceu na cruz a seu favor e a favor da humanidade. Toma posse disso e não deixar de estar olhando sempre para a cruz. É de lá, da morte dele, que veio a nossa vitória. Os nossos pecados estavam sobre ele e nós somos curados e sarados. A gente não pode jamais esquecer do significado da cruz. Então, a maioria não dá muito valor a isso, mas se desse valor, o mundo seria outro. A vida seria outra. Haveria paz, haveria unidade, comunhão, mas infelizmente o orgulho do homem fala mais alto. Então Jesus, ele cravou os meus pecados ali na cruz, sobre o seu corpo incorruptível. Essa é a grande vitória, saber que a dívida está paga. Toda a humanidade foi condenada em Adão, mas em Jesus toda a humanidade foi absolvida. Você faz parte dela aí? Dá um aplauso para ele, amém? Então a gente tem que entender o nível de guerra que nós andamos para sair da cruz. Hebreus 6 fala sobre isso. Vocês estavam tão bem e de repente se afastaram, esqueceram da cruz, esqueceram da ressurreição. Volta para a cruz. Então é sempre o momento de a gente olhar e quando achar que não tem mais valor a vida cristã, que está meio assim, olha para a cruz. O que ele fez por você e por mim. Isso nos mantém sempre grato a Jesus por aquilo que ele fez, né? 1 Coríntios 15, 42 a 49, diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus,
em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também, assim traremos também a imagem do celestial. Então a sua missão, a nossa missão, é mostrar aqui na terra a imagem do celestial. E Paulo diz em Gálatas 2:20, texto muito conhecido: já estou crucificado com Cristo. Logo, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver eu vivo na fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele se entregou por você. Não tire isso da sua mente. Então, seria quase que, eu acho que é tão difícil para Deus, quando as pessoas não entendem a obra da cruz e da salvação, que é algo que não poderia ser recusado por ninguém. Salvação da humanidade. E ele certamente fica pensando assim: o que eu vou fazer? Se ele está recusando o que eu deixei na terra como solução para a vida dele, eterna e também terrena. Não tem outro plano. É a cruz. E ali está a salvação da humanidade. E aí nós vemos essa grande diferença entre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e a serpente, que enganou Adão e Eva, por causa de curiosidade. Mas Jesus, ele vem para destruir toda a obra da serpente e tentar tirar do homem essa mente religiosa. Então o homem religioso, ele não entende as coisas espirituais, ele leva tudo para outro lado. Mas quando sua mente é espiritual, vem revelação de Deus, quando você está lendo a palavra, vem o que é espiritual, vem as coisas que são dos céus. Quando você está orando, você recebe coisas que o homem natural não recebe. Mas Deus revela a você, que está em comunhão com Ele, e que entendeu essa obra da cruz, e que não ignorou esse projeto de salvação para você. Amém? Creia em Jesus e você será salvo. Atos 4:12 diz que nenhum outro nome é salvação, a não ser no nome de Jesus. Então o Novo Testamento, nossa, o que ele fala sobre salvação, e sobre a importância de Jesus, o que Paulo falava sobre Jesus, Pedro e João, o enfoque daquilo que ele fez para a humanidade. Alguns se revoltavam por causa da idolatria, da religiosidade, mas quem nasceu de novo, do Espírito, entendeu todo o projeto e doou toda a sua vida para Jesus. Agora ele já não queria saber mais o que ia acontecer com a vida dele. Ele queria viver a Cristo. Cristo crucificado, mas também o Cristo ressurreto. Então essa importância para nós da cruz, porque quando a gente volta ao pecado e se afasta de Deus, você se afasta da cruz também. É como se você estivesse crucificando novamente a Jesus. Ele tivesse que novamente estar ali, você buscá-lo novamente, para voltar à sua vida. Então, o Calvário, a gente quando assiste filme, fala com o olheiro, está lendo, você se emociona, chora, esse mês é o mês da paixão de Cristo, mas a gente tem que entender que a obra do Calvário é um projeto para redimir a humanidade, não somente para se emocionar, mas para entender e aceitar essa obra de salvação para nós. Que não adianta chorar e não entender o projeto da cruz. Então você tem que ter, entendi por que ele morreu. Qual foi o projeto dele ali? O propósito dele em cumprir a vontade do Deus Pai. Então quando você mergulha nesse aí, amado, você não se desvia mais não. Você vai cada vez mais mergulhando. Porque toda vez que você quiser fazer uma coisa, você vai lembrar do que ele fez por você na cruz. Amém? Aí o seu sentimento muda, suas dúvidas saem, não tem esse negócio, não sei, isso aqui serve. Não.
Olha para a cruz. Olha para o sacrifício. E vai ver convicção para você. Você não era merecedor, mas Ele morreu por mim e por você. O Cristo vivo, aquele que nos dá esperança de vida eterna, aquele que nos muda por dentro. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí, amém? Primeira Coríntios 2, de 12 a 15. Diz assim, 1 Coríntios 2, 12 a 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha só a coisa interessante. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que é a salvação. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Você não vai aprender em colégio e faculdade. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmão, você tem discernimento porque você tem o Espírito Santo de Deus. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Que diferencial na nossa vida. Ter o entendimento espiritual das coisas. Meu Deus, quando você conversa com alguém do mundo, os papos dele, você fica assim, meu Deus, tem misericórdia, está muito distante. Mas, continuando aqui, a gente vê que nós, como seres humanos limitados, podemos ter essa sabedoria de Deus sobrenatural, pensar de forma diferente, agir de forma diferente, porque eu tenho uma mente legítima, espiritual, de Deus, transformada aqui os meus pensamentos, e eu não vivo mais de satisfações humanas. A minha satisfação é espiritual. Eu fico pensando como eu mudei em relação a isso, como você também deve mudado. Porque a sociedade vive em função de bens, de aquisições, tudo, né? Mas hoje assim, não vejo. Não quer dizer que você não deva lutar. Hoje, coloquei até lá no grupo, nos alegramos muito com a formação do Maurício meio com a de engenharia, ele está de plantão, né? Uma grande alegria, foi muito emocionante. Ele foi lá em casa com a Beca só para tirar uma foto comigo. É um filho. E a gente se alegra com isso. Mas essas coisas não têm mais valor como antigamente. Né? Que o meu foco era muito isso. É um emprego bom, é uma casa, tudo. Eu sei que a gente precisa disso. Mas o nosso foco é muito espiritual. É sentir a presença de Deus. É poder ler a Bíblia todo dia. É poder orar. Essas coisas espirituais não têm valor no sentido do mundo, mas tem muito valor para Deus e para nós. Amém. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, vou começar a 1 Samuel amanhã, já li o Novo Testamento. Fala, meu Deus, como é que eu ia viver sem essa palavra na minha vida? O que seria de mim? Ou porque eu não conhecia antes? Conheci a palavra aos 26 anos, uma boa parte aqui da nossa se converteu depois dos 20. Fala, meu Deus, eu perdi todo esse tempo. Que livro é esse? Que ensinamentos tem aqui? Eu fico assim, porque você lê um livro e já esqueceu o outro. Falar, se pudesse gravar tudo da minha mente aqui, essas palavras ricas, né? Mas eu vejo o quanto a palavra gera a vida de Deus em nós, né? Nunca deixe de ler, porque ela é tremenda. Meu Deus, como ela fala ao nosso coração, transforma a nossa mentalidade, né? E eu acho que nos faz ser quem Deus quer que a gente seja.
um homem espiritual, uma mulher espiritual. Amém? E assim você está aqui hoje. Um homem renovado, um homem espiritual, que tem o Espírito de Deus e entende as coisas do Espírito. Porque olha para a cruz, não vai viver reclamando de nada. Você vai viver olhando para a cruz. O que Ele fez é muito mais do que você está passando. Ele morreu por toda a humanidade. Você vai morrer só por você mesmo. Então eu estava meditando, ficando na sala algumas vezes, né? Ouvindo testemunhos desse negócio da pandemia. Eu vi que Deus, Ele não age só no meio da igreja. Ele não faz milagre só no nosso meio. Ele faz milagre no meio dos ímpios. Eu vi muita gente sendo curada que não está na igreja. Mas o mesmo propósito que Deus tem na igreja, tem com a pessoa lá fora. As pessoas lá fora também dão glória a Deus. Eu vejo ela agradecendo, dizendo, foi Deus que me curou. Ela não está na igreja. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que naquela pessoa o nome dele vai ser glorificado. Dá um aplauso ao seu amém? Então a sua vida, as coisas que foram acontecendo aí, tenha certeza, eu não entendo, mas é para a glória de Deus. Eu vou viver aqui com fé, vou lutar, né? Mas eu sei que as coisas podem não estar como eu gostaria, mas eu sei que eu estou no propósito. Romanos 11, de 27 a 32 diz assim: e essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia. Dá um glória a Deus aí, quem alcançou misericórdia. Pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes. Está falando dos judeus, né? Mas também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Judeus e gentios têm a misericórdia de Deus através da cruz. A cruz, Jesus não morreu na cruz, não foi por causa dos romanos, nem os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados que levaram ele para a cruz. E ele morreu para os judeus, gentios, brasileiros, latinos, europeus, para todo mundo, amém? E esse é o entendimento espiritual. Então nós vemos que Jesus ele foi à cruz com esse sinal de resgatar, de tirar o veneno da serpente, porque foi a serpente que foi lá e armou para Adão e Eva. Quando o povo no deserto pecou na adoração do bezerro, Moisés fez uma serpente também, tinha um que estava picando e matando. Ele fez uma aqui, ó, quem olhar para essa serpente vai ser curado. Ele era um exemplo já de que no futuro vinha Jesus para esmagar a serpente. E quem fosse até Jesus não tinha mais o poder do veneno da serpente no corpo dele. Tem o sangue do Cordeiro. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Celebra. O veneno da serpente no teu corpo foi tirado e você recebeu um sangue novo, o sangue de Jesus que purifica os teus pecados, o sangue que te dá vida, é a vida de Deus em você, é o sangue do Cordeiro. O Cordeiro venceu a serpente. Dá um aplauso ao Senhor, amém? O Cordeiro venceu a serpente, aleluia. Então nós vemos aí, né, a questão do Calvário, do entendimento do mundo espiritual, tudo aquilo que Jesus sofreu, tentar entender o significado de tudo isso, aonde o amor de Deus não pode ser colocado em suspeita. Ninguém pode dizer, Deus não me ama. Deus provou o seu amor para conosco, enviando Jesus, seu Filho,
para morrer na cruz pelos nossos pecados. Como que Jesus nos ama? Como que Deus nos ama? Se Ele enviou o seu Filho para nos salvar, está demonstrado o amor dele. O problema é nós que não queremos obedecer e não vamos até a cruz, né? Mas o amor de Deus nos constrange, como diz Paulo, né? Então nós vemos em Números 21, de 4 a 9, diz assim: pois aqui nem pão, nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo. E morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será quem viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando isso olhava para a serpente de metal, vivia. Quando você olhar para Jesus, vai ter a vida de Deus em você. As enfermidades da serpente vão sair da sua vida, em nome de Jesus. E em Gênesis 3,15, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, segundo os teólogos, é que esse texto está falando a Jesus, que seria atingido pelo sofrimento do calcanhar, mas que destruiria a serpente, que é Satanás. Então nós vemos a vida de Deus em nós, a humanidade tirando a serpente, o veneno da serpente do corpo, através do sacrifício da cruz. Você entende isso? Diga amém. Amém. E aqui, para encerrar, nós vemos que Jesus no Calvário, Ele veio para mudar a história da humanidade. Ele veio para mudar a minha história e a sua história. Já pensou quando você entendeu a cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus? Como a sua vida começou a mudar? Como você teve o entendimento espiritual de tudo isso? Como a tua história mudou? Hoje você tem uma história maravilhosa com a sua família. A sua descendência toda vai ser abençoada. Você é um instrumento de Deus. Você é próspero. Onde você colocar a mão, Deus vai te abençoar. 1000 cairão ao teu lado, você não será atingido. Os anjos se acampam ao redor da tua casa. Você está aqui, Deus está te protegendo tudo que você tem. Os benefícios da cruz, os benefícios de Jesus para você são tantos que Davi diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Nós vemos que, imagine se não houvesse crente, não houvesse igreja, a decadência seria o mundo, meu Deus. Imagine depois do arrebatamento. Bom, para encerrar aqui, 1 Pedro 2, de 21 a 25. 1 Pedro 2, de 21 a 25. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga
justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eita Deus! Todos. Que maravilha, né? Então a gente vê, sem o Calvário, a humanidade está falida. Porque o lado humano é querer tirar o que o outro tem, é orgulho, é fazer guerra, inveja, ciúme. Isso é o mundo natural. Agora, quando você entra no mundo espiritual, tudo isso deixa de ter sentido. Seu coraçãozinho aqui muda, sua mente também. Todo o foco muda, né? Mas não é fácil, né, essa mudança na vida das pessoas. Mas o que Deus quer é isso. Exatamente que o homem volte ao sacrifício da cruz. Entenda tudo isso que foi feito para nós. Como diz Hebreus, tem um novo e vivo caminho instalado para mim e para você. Coisa maravilhosa, né? Nós vemos aí Hebreus 10, 19 e 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Dá um aplauso ao seu amém, porque Ele é fiel. Aleluia. É a graça de Deus que agiu a nosso favor e nos deu essa bênção de sermos chamados filhos de Deus. E Jesus fez esse sacrifício porque já estava escrito desde o Velho Testamento: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso Ele derramou sangue para tirar os pecados de nós. Então a nossa história agora tem propósito, somos nascidos de novo, temos novas oportunidades através da cruz de Cristo, está sempre lembrando dela, passando por ela, do que aconteceu no Calvário, como está aqui em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Encerrando aqui. A mensagem, me perdi aqui. Ele está vivo. Isso consolida qualquer processo no entendimento do plano do Calvário. Então a grande vitória de Jesus também, além da cruz do Calvário, claro, foi a sua ressurreição. E nós celebramos em comunhão esses dois fatos que fazem a grande diferença no cristianismo: a morte da cruz e a sua ressurreição. Amém? Amados levitas da ceia, vamos celebrar em comunhão hoje, então cante ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala também: vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho ensinado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Louvar o Senhor. Levante sua mão aos céus e receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom Aleichem. Pai, seja convosco. Uma semana de vitória, de bênção. Deus te livre de todo mal. Que você ande pelo novo e vivo caminho. Vá para a cruz, mas também receba o poder da ressurreição. Você é nova criatura. Você tem uma nova vida em Cristo. O Espírito de Deus habita em você. A sua mente é uma mente renovada.